Eu acho que na Crimeia é muito difícil ter, fazer pesquisa de campo agora, né? Mas a minha impressão é que na Crimeia até pode ser que até hoje a maioria da população queira se aproximar da Rússia. Agora, até agora nas regiões que antigamente eram, entre aspas, pró-Rússia, tinha uma certa simpatia, agora o prefeito de Odessa, por exemplo, que era visto como uma pessoa muito que buscava proximidade, que não queria que a Ucrânia virasse Rússia, mas que claramente tinha um diálogo com elites russas, etc. Agora está preparando a cidade para o ataque russo e diz: agora estou com Kiev até a morte. Então isso obviamente também dificulta, né? Porque antes, no século XIX, Congresso de Viena, quando às vezes lideranças políticas redesenharam o mapa político, não havia nacionalismo de fato. Então, eu, por exemplo, o meu avô nasceu... quando ele nasceu, essa parte aqui do oeste da Polônia era a Alemanha. Hoje não é mais. E a minha avó nasceu no Alsácia, que naquela época também era Alemanha, agora é França. Então essas trocas todas eram mais simples na época, porque para as pessoas era quase irrelevante em que país eles viviam, né? Você tinha uma mudança o tempo todo. Aí a partir... Nos últimos 100 anos, consolidou-se, ou até mais, né, o nacionalismo de tal maneira, 150 anos, que os ucranianos simplesmente não vão aceitar. Então, isso sim, de certa forma, é um obstáculo para simplesmente dizer: vamos olhar o mapa aqui, você fica com isso, você... Tá falando que antigamente era mais fácil pessoas decidirem... E o povo que era mais fechado entre eles, tem outro cara agora. Porque não tinha não tinha uma identificação com pertencimento a uma... Eu acho que não é só a questão da identidade, de proteger o seu território e tal, mas acho que tem uma questão maior do sistema internacional, claro, que mudou, de que a Europa e os Estados Unidos têm que dar um recado. E a derrota do Putin, ela tem que servir de recado para os próximos aventureiros. Claro. Se eles acharem que isso é normal, aceitável em 2022, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele vem com uma invasão territorial desse tamanho de anexação, com uma guerra nessa proporção que todo mundo achou que não ia acontecer. Mas já fez em 2014. Mas não nesse tamanho e ninguém duvidou. E, assim, mas o princípio foi violado. Então, você concorda? Concordo. O princípio foi violado, mas foi violado cheio de um teatro que hoje não teve. Por exemplo, ele fez um referendo na Crimeia. Ele queria parecer bonito, né? Sim. Aqui não tem referendo. É invasão massiva, 200 mil soldados entrando, bombardeando. Assim, isso, o que vocês dois mencionaram, né? A mudança de postura e união europeia, mudança na Alemanha. Enfim, essa resposta do Ocidente é um sinal de que não adianta dar para o Putin, talvez não seja interessante dar para ele saída honrosa. Não tem saída honrosa, ele tem que sangrar até doer para isso servir de recado, para complicar a vida dele internamente de sobrevivência, como você colocou, dentro da Rússia, e de servir de recado para o resto, seja a China, o Irã, ou sei lá quem. O problema é que se ele sangra, os ucranianos isso que eu pensei. Mais. Ele sangrar Porque assim, por um lado, é claro que eu concordo com o fato de ceder pode ser interpretado de que, ok, os princípios não valem para todos, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco com, vamos dizer, primeiro o impacto para a população civil, né? De certa forma, a Ucrânia deve estar livre para dizer: olha, queremos ser ultra pragmáticos e queremos ceder uma parte do nosso território para proteger a nossa população. Se os ucranianos quiserem, mas eu acho que eles não querem. E pode haver uma aposta do Zelensky e de parte da população ucraniana de que o Putin não vai aguentar destruir as cidades do mesmo jeito que fez na Síria, na Chechênia, por meses e meses e meses, que basicamente as forças russas podem colapsar, né? Exatamente. E existe uma questão de moral, porque
não há uma narrativa clara. O Putin não preparou as Forças Armadas para atirar na população e massacrar toda... Por quê? Porque falava por anos e anos que são irmãos, eles fazem parte da gente. Não, e tem de fato parentes, né? Exato. Então, assim, soldado atacando família. É complicado. Eu só digo assim, a aposta de que o Putin pode cair... Pode dar certo, mas pode não dar certo. Eu não acho que é através da queda do Putin que vai resolver o problema. Não ceder e não deixar esse apaziguamento num movimento tão agressivo. O que vai acontecer depois vai demorar mais para ter problema para o Putin aqui. Mas ceder ali é muito grave. O que eu ouvi de alguns comentaristas americanos, principalmente, eles estão comparando a região do Donbas, essa região aqui de Donetsk e Luhansk, que é a região mais industrializada do país, com os Sudetos alemães nos anos 30. Então, basicamente, o argumento é esse. O Ocidente deixou Hitler pegar um pedaço da Tchecoslováquia. Dá o contexto pra gente do que foi. Os Sudetos eram uma região da Tchecoslováquia, onde, nos anos 30, viviam populações germânicas que o Hitler reivindicou como parte da Alemanha. Então, ele fez uma aposta de agressão nessa região, o que hoje é a Tchequia, aqui no mapa, essa região aqui, né, essa região exatamente aqui da fronteira. E o Ocidente, na verdade, eu estou pensando em Reino Unido, França e Estados Unidos, mas sobretudo o Reino Unido, entregaram os Sudetos para o Hitler. Fizeram uma conferência, inclusive o Hitler, junto com o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Chamberlain, num dos momentos talvez mais frustrantes da história do século XX, ele assina um acordo em que ele concede, ele aceita a concessão desse Sudeto para a Alemanha, volta para Londres, desce do avião com um papel na mão, orgulhoso de si próprio, dizendo: eu vou emoldurar esse papel porque isso aqui é o documento que impede que uma Segunda Guerra Mundial aconteça. Sei lá, 6 meses depois a Segunda Guerra efetivamente começa. Então há um medo de que ceder a região do Donbas é o equivalente histórico a fazer a concessão para o Hitler. Eu não acho que Putin seja Hitler, eu acho que os objetivos são muito diferentes. Eu acho que o que eles querem não são comparáveis assim, em termos históricos. Ainda assim, efetivamente isso está na demanda do Putin. Se você entrega essa região, você basicamente mata a economia ucraniana. Você impede que a Ucrânia se mantenha como um país isolado da União Europeia, desintegrado do lado de cá, e a Ucrânia vai virar uma espécie de celeiro agroexportador, porque a parte industrial está toda concentrada desse lado. Você tem o porto de Sebastopol, que já é russo, efetivamente, que é a parte da Crimeia, e a Ucrânia viraria um grande exportador. Quer dizer, já mas viraria somente um grande exportador de trigo e algumas outras coisas primárias. Então, o Putin, eu acho que se ele faz esse movimento, além de se abrir um precedente grotesco, que é essa coisa marota da Rússia, de reconhecer províncias independentes para depois tentar anexar ou defender o povo russo ali, como ele fez na Geórgia e tal. Além desse precedente, ele vai matar a Ucrânia do ponto de vista econômico. Será que isso é inteligente do ponto de vista...